Voltamos e vamos falar hoje de neurociência e psiquiatria em tempos de quarentena com o Dr. Rogério Panizuti. Querido, a gente vai ter essa live salva no canal Trato Ubuntu. Ubuntu é sou pelo que nós somos e é exatamente o que a gente está querendo fazer com essas lives. Que a gente se transforme um pouquinho das pessoas que passam aqui, que a gente aprenda o que há de bom, o que tem sido dito. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre saúde mental. E o Dr. Rogério vai se reapresentar, a gente está recomeçando a live. Dr. Rogério, tudo bem, querido? Tudo bem, meu cara. Perdeu aquele primeiro momento e eu estava dizendo do prazer que a gente tem em se reencontrar, ainda aqui virtualmente, do prazer que eu tive de, enquanto o seu doutorado, e na época eu estava mestrando, a gente ter podido estar próximo e convivido. E você falou uma frase importante, que o nosso cérebro tem recurso limitado e a gente precisa cuidar dele para que, ainda que tenha recurso limitado, a gente tenha uma saúde mental. Para dar o gancho, eu queria que você voltasse a falar um pouquinho da sua formação, porque essa live vai estar disponível lá no meu canal, para as pessoas conhecerem um pouquinho do Dr. Rogério. E já vem com essa frase aí, que a gente tem um cérebro com recurso limitado, porque tem muita gente se achando super-herói quando se diz respeito à saúde mental e à qualidade dos nossos pensamentos. Eu acho que, Renato, essa questão é assim, como eu sempre, às vezes eu até falo para os estudantes que eles passam por sofrimentos muitas vezes durante seus cursos, seus doutorados, que a gente tem que estar muito aberto a pedir ajuda, a gente tem que estar muito preparado para pedir ajuda, porque tem horas que nossa capacidade de lidar com os desafios ela não é suficiente para aquela situação. Uhum. Eu acho que o doutorado, o mestrado, mesmo a graduação, já são desafios muito grandes, muitas pessoas sofrem, a gente tem essa questão muito forte na UFRJ e em todas as universidades, enfim, que é esse desafio, e agora a gente está sofrendo um novo desafio, que é o da pandemia, né? Então, mostrando uma vez como a gente tem que lidar, tem que estar sempre preparado para as coisas, né? Eu acho que é importante a gente entender que existe a nossa força emocional, existe a nossa força cognitiva, a nossa força das nossas capacidades de atenção, de memória. Então, essas são coisas que a gente tem que se preocupar, que a gente tem que cuidar, né? A gente tem sempre conversado sobre a importância de treinarmos o nosso cérebro, de desenvolvermos as capacidades do nosso cérebro. Isso foi uma coisa que eu tive a oportunidade de trabalhar lá na Califórnia, você esteve lá me visitando quando eu estava em São Francisco. E a gente começou a trabalhar com esses exercícios digitais, os exercícios que se usa pelo computador ou por tablet, desde aquela época. A gente trouxe esse tipo de treinamento, esse tipo de ginástica para o cérebro aqui para o Brasil. Então, é uma plataforma que está completamente disponível online, então as pessoas podem entrar lá e olhar, quer dizer, praticar e ler sobre, etc. E isso vem gerando assim, um trabalho grande de formação de pessoas, de cuidado de pessoas, isso a gente vem fazendo nos últimos anos, e produção de informação científica de qualidade, médico-científica. Perfeito. Você botou aqui o nome, só fazer um Google Brain HQ, tá? É só entrar e ver a plataforma é útil. Eu utilizo como fisioterapeuta, sou assinante da Brain HQ no Brasil e passo para os meus pacientes com Alzheimer, mas eu vou deixar isso para o terço final da nossa conversa. Agora, no início, Dr. Rogério Panizuti, professor da UFRJ, médico, psiquiatra, pesquisador. Há um surto, dois, né? Que pelo menos era a minha visão. Um era da ignorância, as pessoas preferiam não falar de psiquiatria há uns 10 anos atrás, achando que psiquiatria era para gente que estava já em caso terminal de saúde mental. E eu ouvi de você uma vez que quem procura a ajuda de um psiquiatra é o mais curado de todos, porque esse reconhece que precisa de ajuda, e geralmente precisa de ajuda porque
quem está ao redor não reconhece que precisa. E agora a gente tem um outro surto, que é a literatura, o jornalismo está mostrando que há um aumento enorme do tráfico de medicamentos tarja preta, que seriam os medicamentos que apenas o psiquiatra poderia prescrever, e as pessoas estão criando um mercado negro para esse tipo de medicamento não prescrito. Como é que você vê essa diferença da descrença para o superuso descontrolado das drogas que ajudam no sistema nervoso central? Eu acho que é um ponto muito importante, assim, muito bem colocado, Renato. Acho que a gente tem esses dois extremos, assim, acho interessante. Acho que eu nunca tinha pensado nessa forma dicotômica, mas é uma realidade, né? A gente sabe que tem pessoas que... E a gente vê isso, né? O paciente chega e fala para você, doutor, não quero me tratar, não quero fazer tratamento, mas ele, ao mesmo tempo, ele toma uma medicação para dormir, que é um benzodiazepina, que é uma medicação controlada, que provavelmente a farmácia dá para ele, ou um colega médico que acha que está ajudando e fica dando as receitas, que também é uma coisa, infelizmente, frequente na nossa... Porque não sou só o psiquiatra que pode receitar. Isso é um problema. Para dormir. Então, muitas vezes, colegas que acham que estão ajudando as pessoas prescrevendo medicação para dormir, na verdade, eles só estão tentando enxugar gelo, né? Estão tentando corrigir uma coisa que tem um problema que está por trás, provavelmente ansiedade, ou depressão, ou outros problemas na esfera da saúde mental que estão levando àquela dificuldade para o sono, e a pessoa fica só cuidando da dificuldade para o sono, quer dizer, tomando remédio, sem cuidado, sem segmento, sem se beneficiar. Porque eu acho que o ponto aí, eu acho que, na verdade, as pessoas que buscam ajuda são as vencedoras, porque no final, quem busca ajuda vai ganhar qualidade de vida e não vai perder tempo na sua vida, né? Porque quando eu sofro de depressão, se eu sofro de ansiedade, se eu não estou vivendo a minha vida em todo o seu potencial, eu considero isso uma perda de tempo. Porque a vida é muito importante. Eu acho que até esse momento que a gente está passando com a pandemia está mostrando que nos privou de tantas coisas, a importância que talvez nem todas as coisas tenham, né? Talvez a gente também seja entrando em contato com o excessivo que talvez tivéssemos nas nossas vidas. Mas a gente está vendo, né, essa privação, e a privação é importante sempre lembrar que, no final, a privação maior é das outras pessoas, né? É a privação do abraço, é a privação do contato físico, é a privação de compartilhar um sorriso, uma gargalhada juntos, né, fisicamente. Então, por isso que é uma coisa que eu tenho falado muito, que a gente tem que usar e abusar nesse momento realmente da comunicação digital, né? Seja nas lives, assistindo as lives, seja fazendo lives, seja fazendo videoconferências com os amigos, enfim, que tem sido experiências muito divertidas de ter essa possibilidade de estar com os amigos. E como as coisas também são paradoxais, que agora a gente está, às vezes, gastando tempo com amigos distantes que antes a gente não tinha tempo para gastar, pelas correrias, pelas demandas locais, né? Então, assim, tem sido muito gostoso reencontrar amigos de longa data e outras atividades também, né? Tenho falado muito sobre isso, que eu tive a oportunidade de voltar a praticar yoga de forma mais sistemática com o meu mestre querido, que eu não estava conseguindo sincronizar agendas com ele, com a disponibilidade das aulas dele. Anos que eu gostaria de voltar a fazer. E voltei agora com força total, todas as aulas eu estou lá, não perco uma, tem sido ótimo. Então, eu acho que isso mostra assim, que a crise traz oportunidades, traz coisas que podem ser usadas para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida. E acho que assim, a gente deve usar todas as ferramentas, inclusive a ferramenta de um suporte psicológico, inclusive a ferramenta de um suporte psiquiátrico, inclusive a ferramenta de um fisioterapeuta, de um preparador físico. Acho que a gente tem que usar as ferramentas que estão à nossa disposição, porque o desafio é grande. A gente pode estar instrumentado para lidar com ele, mas pode ser que a gente esteja faltando algum instrumento que a gente pode sempre pedir uma ajuda, pedir uma mão, que nem você fez esse dia que você foi conversar comigo, uma ajuda em relação ao que ele podia fazer em relação à apresentação. Eu lembro desse dia, a gente estava naquela sala que não tinha janela lá. Isso. E você bateu lá e eu falei, vamos cair dentro. Isso é uma orientação que eu, assim, um tipo de sugestão que eu dou para os meus estudantes, que eu acho que a gente tem que realmente botar a cara a tapa, a gente tem que se expor. Principalmente se quiser lidar com o meio acadêmico, que é o meio.
meio de exposição, de teste, de avaliação mútua, enfim, Uhum. com todos os seus desafios, né? Então, acho que é sempre importante a gente se colocar para a criatividade, se colocar para o diferente, se colocar para as novas possibilidades. Você falou no início sobre as pessoas verem a psiquiatria como um final de linha, né? Como uma coisa que vai acontecer e dali só coisa ruim vem. E, na verdade, e talvez seja isso que me estimula mais a trabalhar com psiquiatria, é que a gente vê que a história, assim, 100% dos casos que as pessoas buscam ajuda não é essa história. Na verdade, a história de, às vezes, você até encontrou o fundo do poço, mas é uma história de superação, de crescimento, de recuperação, se você tem ganho. Que bom. E esse real contato com o psiquiatra, ele mudou. Então, se você tinha já uma dificuldade social de entender que cuidar da sua mente tem alguém que cuide, tem alguém com a ferramenta correta, não os pseudo, não endocrinologista, não geriatra, não... Cada um tem a sua função, mas o cérebro tem alguém que se especializou para... Como que você e os seus colegas conseguem se readequar a esse tempo de quarentena usando o mundo virtual? Eu acho que o Rogério caiu. Vou tentar chamar ele de novo aqui, para não precisar encerrar a live. O papo está muito bom. Um abraço aí, Luiz Felipe. Um abraço, Robinho. Um abraço quem está chegando. Fica com a gente. Está falando hoje de neurociência e psiquiatria em tempos de quarentena. Voltamos. Então, eu consegui ouvir um pouco da pergunta, Renato. Eu acho que a psiquiatria acabou, né, e o cuidado da mente acabou se beneficiando, quer dizer, sendo menos afetado pela questão do distanciamento. Isso. Lógico que, assim, um abraço, um aperto de mão, ele tem esse papel fundamental, assim, mas a gente tem que entender que tem determinados momentos da vida que a gente não vai ter tudo o que a gente gostaria, e eu acho que esse é o momento. Mas a gente tem visto e feito e muitos atendimentos por videochamado. Acho que as pessoas que se abrem a essa possibilidade têm visto que funciona muito bem. Né? É interessante que algumas pessoas têm resistência, vêm com meio resistentes e depois falam, foi legal, dá um feedback positivo. Outras só vêm quando o negócio começa a pegar fogo mesmo, mas aí depois vem que funciona. Então a gente vê que tem algumas pessoas que têm mais resistência. Lógico que tem a questão da privacidade, é um desafio, né? Em alguns lugares as pessoas têm dificuldade de privacidade, isso leva alguns pacientes a solicitarem um consultório, uma coisa que eles não têm problemas, que a gente tem ouvido de alguns colegas, tipo uma colega que tem um cliente que atende, que faz a consulta dela em psicoterapia do próprio carro, né? E ela carrega a solução mostrando que às vezes a solução está ali. Perfeito. Rogério, e nessa pandemia, talvez seja apenas global a mesma pressão, que cada um no dia a dia tem a sua própria pressão, e os nossos vieses estão mais... Eu estou trabalhando na ponta, né? Rogério caiu aqui de novo. Estou reforçando que essa live vai ficar salva no Trato Ubuntu, tá bom? É o meu canal no YouTube, pode ir lá, vai ficar essa e outras lives. Eu estava dizendo, Rogério, que nessa quarentena, talvez as nossas personalidades ficam tão afloradas que as pessoas negacionistas, que achavam que não tinham problema, acabam percebendo que tem. Fala assim, opa, eu vou ter que cuidar um pouco de mim. E eu tenho visto, por estar na ponta, a catastrofização aflorada. As pessoas perderam o otimismo. Eu sei que isso não é só uma realidade desse momento. Há pessoas que são catastróficas. Como lidar com isso? E por que eu fiz essa pergunta? Porque eu acreditava em algum momento que todo psiquiatra só medicava. E eu sei que há
psiquiatras que, após uma avaliação, percebem que o seu caso não é alopático, seu caso não é um caso de medicação. Como que você conversa isso com o seu paciente, que já chega achando que vai sair de lá dopado, e às vezes nem medicação ocorre, né? Eu acho que o paciente tem que ser avaliado, ser ouvido, tem que ser conversado. A gente deve sempre conversar, entender os problemas e sugerir as mais diversas ações que possam levar ao melhora do bem-estar. Então, assim, a ação que você vai fazer, quer dizer, que você primeiro é acolher aquela pessoa. Muitas vezes a gente precisa de ser ouvido. E a gente está, na verdade, com muitas apreensões, muitas angústias que se expressam muitas vezes nisso que você falou, das pessoas ficarem aterrorizadas, ficarem realmente vendo coisas maiores do que elas são. Então é muito importante a gente entender que há uma conexão muito forte entre como eu penso e o meu estado de saúde emocional. Então, se eu estou deprimido, eu vou ver as coisas de uma forma mais catastrófica. Perfeito. Então, assim, às vezes as pessoas que estão à nossa volta não entendem aquilo, acham que a pessoa está mal-humorada, é uma opção dela, mas muitas vezes ela, na verdade, está sofrendo de depressão, está sofrendo tá com uma dificuldade de... Tá triste, com dificuldade de motivação, com cuidados pessoais, às vezes deixando de fazer as coisas que gostaria, então, né? E essa pessoa ela começa a ver o mundo de uma forma mais terrível do que ele é. Né? E um outro ponto importante, eu acho que a gente também tem que ficar atento, são os dois grandes problemas que a gente está, que as pessoas estão sofrendo nesse momento: depressão e ansiedade, né? Obviamente pelo confinamento, pela diminuição das possibilidades em relação ao futuro, pela incerteza em relação a controle, né? Que a gente tinha uma vida que a gente tinha muitas vezes um controle muito grande do que estava acontecendo, e agora a gente tem um controle menor em relação ao futuro. Então, acho que isso pode estar levando, isso certamente está levando, a gente está observando aumento de ansiedade, episódios de pânico. Tem um complicador aí mais, né? Que é o fato durante o episódio de pânico, a pessoa acha que está, né? Quer dizer, a pessoa sente uma falta de coração acelerado, se sente tonto. Então, muitas vezes aquilo pode ser confundido até com sintomas de um Covid. Né? Então, assim, e a gente tem uma situação atual, pânico, seja na rua, seja em casa, ele termina na emergência de um hospital. Né? Ele sente que ele vai ter um infarto, que ele vai morrer a qualquer momento, ele corre para dentro do hospital. Hoje em dia, correr pode ser a pior decisão da sua vida, porque a gente sabe que os hospitais têm um alto índice de risco de você entrar em contato com o vírus. Né? Então, assim, é importante a gente entender que o pânico tem que ser tratado o quanto antes para evitar que a pessoa fique nessa angústia de ter que ir para o hospital, de só se sentir segura no hospital, etc. E é uma coisa muito marcante. Imagina você sentir que vai sensação de quase morte, e aí você vê o hospital como né, o seu lugar porto seguro, não são tão porto seguros como a gente falou em relação a isso. E a gente tem que, obviamente, se preocupar com a questão da sobrecarga de hospitais. Né? Isso é um ponto que, até fazendo um parêntese, eu estava me questionando muito sobre a questão dos exercícios físicos ao ar livre, né? No Facebook, que outro dia a gente estava numa conversa com o João Menezes, falando sobre isso, que ele acha que deveria ter se liberado no Brasil os exercícios ao ar livre. A gente não tem essa controvérsia. E o surf, que é o meu esporte, eu não estou podendo praticar porque está proibido. E eu conversando com uma pessoa, falou: aqui proibiram o surf porque se você se machuca e tem que pegar uma ambulância, tem que pegar uma emergência, você está atrapalhando o sistema. É isso mesmo. De saúde sobrecarregado. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar de uma forma bem ampla com isso. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas medidas. Então, é muito importante a gente ficar atento, porque a telemedicina ela se tornou uma psiquiatria. Tá? Então, assim, a psiquiatria está realmente se beneficiando da telemedicina. A
A gente já consegue prescrever medicamentos pelo celular. Então, assim, a pessoa recebe uma mensagem de texto no celular que tem um código, e esse código, ela entrega esse código para a farmácia tem acesso a toda a receita validada, Bom. Certificada digitalmente. Então, isso é uma novidade que ele colocou nos últimos meses, está usando isso ativamente, está todo mundo usando, uma coisa que as farmácias estão entrando em contato cada vez mais, porque é uma nova realidade, e a gente fica bem mais tranquilo do que ter que mandar receitas físicas, porque até para a distribuição de vírus, a receita física está vendo pessoas circulando, etc. Então, as receitas digitais têm sido uma coisa, um grande avanço. Elas não cobrem todas as receitas, na verdade, você tem as receituários azuis e amarelos que ainda tem que ser a receita física, e aí, nesse caso, tem se utilizado os serviços de motoboys, que estão muito ativos pela cidade, essas receitas são entregues via motoboy. Então, assim, justificativa no momento para cuidado da nossa saúde mental com um profissional, seja um médico, psicólogo. Psicólogos estão trabalhando muito por vídeo, tem, né, a Celina, nossa colega muito querida, minha amiga, acho que assistindo a gente é uma delas, por vídeo. A gente sente saudade do abraço dela, o abraço gostoso que ela nos dá quando a gente chega para ser atendido, mas, por outro lado, a gente está em contato com ela e poder tocar, e ainda mais nesse momento de dificuldade, eu acho que é um privilégio e a gente deve utilizar essas possibilidades. Tá? Então, eu sei que na fisioterapia, o desafio de vocês é maior, porque tem a questão física, do mexer, do tocar, mas eu acho que a gente está no momento, como a doutora Celina mesmo sempre fala, no momento de criatividade. Crises são chamadas para nós sermos criativos, e a gente tem que ser criativos, e, acima de tudo, a nossa preocupação como médicos é oferecer alívio, oferecer cuidado para as pessoas nesse momento, que tanto precisam, né? Então, a gente não pode, obviamente, não estar ali nesse momento. E, felizmente, a tecnologia que quase totalmente os casos, seja mais de 90% dos casos serem vendidos de via que bom, Rogério. Chamado. Falo isso que, eventualmente, em casos específicos, a gente pode ter que fazer consulta. A gente estava falando aí da fisioterapia, eu me reinventei. É impressionante como a crise te faz ser criativo mesmo, ou ela te estagna ou te faz ser criativo. Eu preferi o viés da criatividade, eu tenho muito teleatendimento, e é uma surpresa, porque eu acho que é um mundo sem volta. Ainda que a gente volte a ter o contato, sem nenhuma restrição, o teleatendimento vai possibilitar que você seja um psiquiatra do mundo e eu seja um fisioterapeuta do mundo. Não mais restrito ao contato, já que a gente criou nova plasticidade para atender demandas que a gente só atendia no olho a olho, no privado. Eu acho que isso é realmente um momento de ressignificação, essa é a palavra. Rogério, você me ouve bem? Eu acho que seu sinal ficou um pouquinho mais fraco aqui para mim. Vamos ver se o doutor Rogério volta. Se você estiver me ouvindo, põe no 4G, que é o melhor. Sobre as características que fazem com que a gente tenha que procurar a saúde, não só como mais um tripé físico, ou um tripé só social, ou um tripé só emocional, como a gente acha esse equilíbrio. E talvez esse seja o viés mais importante da profissão do psiquiatra, né? Achar o equilíbrio mental. E nem sempre isso é fácil, principalmente quando a questão social está em voga. É sobre isso que eu vou perguntar para ele agora, ele já está voltando. E se você tem pergunta, deixa a sua pergunta aqui, ó, nessa caixinha de interrogação. Se estiver aparecendo para você a interrogação, deixa a pergunta. Se não estiver aparecendo, pode escrever aqui na tela, que eu faço para o doutor Rogério. E essa live tem várias outras, salva no YouTube Trato Ubuntu. Só botar no Google Trato, de tratar, e de trato mesmo, de combinado, Ubuntu, que é uma filosofia africana, quer dizer, sou pelo que você é, sou pelo que nós somos. Humanidade para todos. Essa é a ideia de você aprender numa live, aprender
que seus pensamentos mudam, que o que você pensava lá atrás não necessariamente é o que você vai pensar para sempre. E dá uma olhada lá no que já tem no canal, tem muita coisa boa. Todas as lives ficam lá e toda quarta-feira tem um vídeo novo, tá bom? Então, o doutor Rogério está voltando aqui, vamos aguardar ele. E vamos falar hoje, estamos falando de psiquiatria e neurociência. Eu acho que agora ele volta. Muito obrigado, Celina. Querido, a gente estava falando sobre privilégio, que é a telemedicina. Eu sei que eu posso ter essa conversa com você sobre privilégios. Nós somos dois privilegiados, sabemos disso, não nos cegamos, e a gente sabe que a psiquiatria, para a classe social real do nosso Rio de Janeiro, do nosso Brasil, ainda é quase inacessível. E a OMS já traz que a saúde é o bem-estar físico, emocional, espiritual e social. Como que essa ausência de cuidados, você acha que faz algum sentido a psiquiatria olhar com mais carinho para essa região socialmente mais vulnerável? Conseguiu me ouvir, Rogério? Está me ouvindo? Não sei se o Rogério não ouve. Então, vou entrar de novo, tá bom? Sai você. Isso. Vamos entrar de novo. Eu acho que vocês conseguiram me entender, né? Vou voltar. Pronto. Entrando, a gente está falando de psiquiatria, saúde mental, com o doutor Rogério Panesutti. Me ouve agora, doutor? Está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Voltou, né? Tá. Rogério, eu estava tentando colocar aqui um ponto importante sobre saúde mental. Tá Agora bom, estou te ouvindo. eu também estou te ouvindo agora. Estou ouvindo. Voltou. Deixa... Me ouve bem agora? Tá me ouvindo bem? Pronto. Eu vou mudar de lugar também. Vamos ver se eu melhoro. Voltamos aqui. Me desculpe. A gente... Estão me ouvindo agora? Como está o som? Me fala aí. Obrigado aí, Sandra, por ter ficado. Antônio. Vamos ouvir agora o doutor Rogério Panesutti. Pronto. Vamos ver se cai aqui. Agora eu acho que a gente vai conseguir, hein?
Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo bem, velho. Então, a gente tem o privilégio, foi uma palavra que você citou aí no final, que ele é uma realidade. Então, a psiquiatria hoje ela está para os privilegiados, entre aspas. E eu quero, como alguém que tem esse olhar para a sociedade mais geral, fazer elocubrar aqui com você como a psiquiatria poderia ajudar, talvez até nos problemas de violência, violência doméstica, violência do dia a dia, transtornos pesados que essa classe social mais ausente do sistema de saúde sofre, que é o trabalhador mais pesado, é quem trabalha na nossa casa, é quem tem que enfrentar a violência do tráfico. Você acha que a psiquiatria pode ter um olhar mais carinhoso para essa população? Acho que definitivamente, né? Eu acho que, Renato, acho que eu vejo dois lados nessa situação. É que a gente tem que pensar no sistema de saúde, falando, né? Acho que até essa pandemia está destacando isso, que no final a gente está todo mundo correndo para o SUS, que a gente sabe que enfim, e ponto que ele responde, mesmo com todas as mazelas e más encaminhamentos, ele responde e torna situações muito mais toleráveis do que se a gente não tivesse isso. Então, acho que esse é um ponto. É muito importante que a gente defenda e trabalhe para ter um sistema de saúde que seja igual e ao mesmo tempo inclusivo e ao mesmo tempo de qualidade, enfim. Então, acho que esse é o ponto, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar e otimizar o uso dos recursos disso para expandir os acessos, né? Essa realidade da telemedicina que está já no âmbito privado, ela perfeitamente ser incluída no âmbito público também. Eu tenho, sabe, já tem algumas iniciativas lá no Instituto de Psiquiatria que estão querendo oferecer também no âmbito público. E eu vejo isso com um olhar bom, pois eu acho que você pode ter diminuição de custos do acesso. Eu sempre falei isso, eu acho que eu lido muito com pessoas da psicologia também, enfim, onde a questão do acesso das coisas feitas remotamente já tem tempo, né, em diversas facetas, né? E quando a gente entra no digital, a gente, na verdade, aumenta o acesso, né? Acho que vale se você envolve o digital. E envolver o digital nesse momento, envolver o digital no suporte que o sistema público de saúde dá à população, eu acho que é uma necessidade, e não deixa de ser uma oportunidade. A gente, dentro da nossa área de treino para o cérebro, de desenvolvimento das capacidades cerebrais, a gente teve uma notícia boa ontem no Instituto, chama Atlantic Institute, que vai nos dar um financiamento, um grant, que eles chamam de grant de solidariedade, que eles estão dando para ser gasto em 12 semanas, mas é um equivalente a então, não é um dinheiro que a gente vai chegar com muito bem-vindo, né? Mas essa época que vai ser pago em libras e a queda do real a gente vai se beneficiar disso. Mas mostrando que é uma proposta que a gente está realmente querendo passar, oferecer tudo de forma online, todo suporte, inclusive hardware para as pessoas mais pobres, para que a gente consiga trabalhar a promoção da saúde dessas pessoas na casa delas, na segurança da casa delas. Então, estamos com esse projeto aí para ser implementado nas próximas semanas. E a outra questão importante, né, Renato, quando a gente está dados, eles precisam muitas vezes de um cuidado maior. Então, assim, eu acho que a resposta que eu achei muito bonita, né, igual quanto o nosso, grande parte, muitas pessoas, né, que dispensaram seus diaristas, dispensaram os seus empregados que poderiam abrir mão disso. Não estou falando, obviamente, mas eu acho que foi um movimento pagando essas pessoas com cuidado. Eu acho que isso tudo
traz bem-estar social para as pessoas, contribui para o bem-estar social das pessoas e isso contribui para o bem-estar mental das pessoas, né? Então, assim, Com certeza. Obviamente, eu acho que as pessoas que insistiram em manter seus empregados frequentando o transporte público lento, coisas que a gente observou no começo da pandemia, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Isso não foi uma coisa ativa, né, obviamente. Então, assim, eu acho que, mas no final eu sou otimista que eu vejo que a maior parte das pessoas tiveram essa preocupação, esse olhar de empatia, né, que essa preocupação com como está o outro, como o outro está se sentindo, como é que estão as emoções dele. E que a gente tem que, seja com as pessoas da nossa família, seja com os nossos amigos, mas também com as pessoas que trabalham, com os nossos estudantes. A gente falou sobre a questão das dificuldades dos estudantes, né? E a gente está vivendo isso um pouco na UFRJ, né? Os estudantes são de fora da cidade, estão vivendo uma situação complicada também. Então, eu acho que a gente tem que ser, quando a gente fala de saúde mental, quando a gente está falando de vidas e potência, tem que ser muito inclusivo, muito tentar olhar pelas letras. A gente não pode ter olhares rígidos, né? A gente tem que, porque as coisas vão mudando o tempo todo, né? A gente está falando aí de oportunidades de acesso a cuidar da nossa saúde mental, né? Imagina que no final das contas a gente está tendo mais acesso hoje do que teriam se não tivesse esse problema da pandemia através do... Verdade, inclusive a informação, né? Lives como essa que conseguem falar de temas para um público leigo que não ouviria isso no dia a dia. Ressignificar mesmo esse momento. Rogério, tem uma pergunta da outra live que caiu, que falava que tinha toque. O Rogério caiu de novo, vamos achar ele aqui. Vamos voltar, voltamos. A gente é daqueles que não desistem. Quem se formou na UFRJ, internet ruim é um detalhe. Não desiste nunca. Rogério, a Priscila perguntou aqui na live anterior que ela achava que não tinha toque, não tinha TDAH. Então ela agora está desfocada e com toque. Eu acho que é isso que ela quis dizer. E você acha que a pandemia pode levar a transtornos como esse, ou esses transtornos são apenas exacerbados nesse momento? O que é o toque, o que é o TDAH, por que eles ansiedade, o que eles têm em comum, diferente? Dá uma explicação para o meu público leigo que está ouvindo você. Assim, em relação ao toque, né, o toque é considerado o transtorno obsessivo compulsivo, ele é considerado um transtorno de ansiedade, né? Os seus sintomas de toque é um tipo de apresentação da ansiedade. Então é importante, como a gente falou, essa situação de confinamento em casa, né, distanciamento social que a gente está vivendo, ela é uma dos abastecimentos emocionais, as coisas que fazem a gente conseguir lidar, que nos reforçam, né, que permitem. Então a gente está numa situação que a gente está se abastecendo pouco emocionalmente, né, pela restrição de contato com outras pessoas, e ao mesmo tempo tendo que lidar com notícias aterrorizantes, uma realidade aterrorizante, com a perda de pessoas próprias, está contribuindo as pessoas. E quando você tem essa ansiedade se expressando através de pensamentos obsessivos, né? A pessoa fica com aquele pensamento que ela não sai, não larga aquele pensamento, não larga ela, e que leva muitas vezes a atos compulsivos, que são, por exemplo, eu me preocupar que eu estou contaminado e muitas vezes a pessoa pode desenvolver alergia, né? Eu tive um caso que uma paciente desenvolveu uma alergia ao cloro, porque ela estava lavando excessivamente as coisas. Então, mostrando que os atos compulsivos eles são considerados compulsivos quando eles nos trazem algum tipo. Por exemplo, a pessoa lavar muito, ela começar na pele por conta daquele
caracteriza uma compulsão, porque ela está se prejudicando com aquele ato repetido. Né? Que ele tem pressão no momento, né? E nessa questão da contaminação, que muitas vezes a preocupação no toque é a preocupação de contaminação. Então, se a gente tem uma preocupação de contaminação nesse momento, realmente é aterrorizante, né? Porque há uma doença espalhada por aí que ninguém quer pegar. E eu acho que as pessoas que estão percebendo que estão tendo uma pior dos seus toques devem se atentar que aqui é um sinal de que essa ansiedade está saindo, procurar seus terapeutas, seus psiquiatras para fazer os ajustes necessários no tratamento ou mesmo voltar a uma terapia. Perfeito. Ótimo. E o TDAH, ele pode ser aflorado, ou ela já tinha, agora que apareceu? Não estou ouvindo. Vamos chamar Dr. Rogério Panizuti. Avisa para mais gente. Fábio Marcelo, Fátima, Carlos, Personal Júnior. Obrigado aí pela audiência. Agora estamos lá. Então, no TDAH, ouvindo a tua pergunta, o que acontece? A gente está passando por um momento, como a gente estava falando sobre criatividade, né, sobre desafios, sobre criar novas rotinas. Então, muitas pessoas estão que é uma coisa bacana, estão procurando cursos para fazer, cursos online. Muitas pessoas estão tentando expandir seu conhecimento, que é excelente, né? São os lados bons de todo esse terrível momento, assim. Então, assim, eu acho que o déficit de atenção pode se tornar mais evidente no momento que a pessoa está tentando se organizar, tentando se posicionar dentro de um momento completamente novo, né? Então, assim, e por outro lado, a gente sabe que a própria ansiedade ela influencia na nossa atenção, né? Então, a pessoa que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela também fica ansiosa. Perfeito. E é uma questão muito importante também, porque a gente tem o uso, muitas vezes, a necessidade do uso de medicamentos estimulantes, que tem entre os efeitos colaterais, eventualmente, ansiedade. Então, a gente tem uma situação aí que realmente tem que ser visto com muito cuidado, com muito carinho. Eu, particularmente, não gosto dos rótulos, das questões dos diagnósticos. A pessoa tem isso, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente deve se preocupar, na verdade, com se cuidar, entende? Com vivermos nossa vida em todo o seu potencial. Eu acho que esse é o nosso mote. Ficar se preocupando com rótulos, com diagnósticos que muitas vezes são baseados em evidências transientes, entende? E a pessoa carregar aquilo para a vida inteira, eu acho aquilo não adequado. Eu acho que a gente deve trabalhar sempre com foco no tratamento e na prevenção. O resto, se focando em estigmas, né? Eu tenho isso, então eu não vou conseguir isso ou aquilo, só traz restrições às perspectivas da vida. Né? Muito bom, Rogério. Eu acho que você está dando, quando você fala de cuidado e de acolhimento, você está falando também de compaixão e autocompaixão, né? A pessoa perceber que é um momento de crise, é um momento, sim, que a saúde mental vai entrar em algum desequilíbrio e que a gente não tente buscar também uma pelo que estamos sentindo. Vamos voltar aqui para a nossa parte final da live. Doutor Rogério, a internet está um problema generalizado, mas está sendo bom. Eu acho que vocês estão gostando. Paulinho, bem-vindo, querido. Rogério, a gente já vai para a parte final da nosso bate-papo. Está muito bom. A internet não vai atrapalhar a nossa saúde mental. A gente está acima disso. Falar do Alzheimer, que eu sei que é um carinho que você tem pela memória. É uma realidade. Nós temos muitos pacientes que nós compartilhamos o cuidado, tenho muita honra disso. E a memória talvez seja o que ressignifica tudo isso, né? Você hoje poder ter um amigo com quem compartilhar, lembrar de estar junto com seus filhos, dos momentos bons que tiveram, estão tendo. E essa realidade para quem está perdendo a memória. A quarentena para quem está numa fase inicial de Alzheimer, para o familiar, quais são
os comentários que você pode fazer para essa família que está mais ansiosa do que o normal? Na verdade, quando a gente começou a conversar, eu pensei logo nesse tema, exatamente por conta desses pacientes, né, dessa relação que eu tenho muito orgulho que a gente tem. Então, assim, o que eu vejo, Renato, é que o desafio é maior, obviamente, porque a gente sabe que o desafio de estar com uma pessoa com dificuldade de memória, uma pessoa com um quadro de demência, um quadro de doença de Alzheimer em casa é enorme, sempre, em qualquer situação. E nesse momento isso só se agrava, tendo em vista todos os cuidados extras, o confinamento, a restrição de número de pessoas, muitos cuidadores profissionais que têm que fazer turnos de 15 dias nas casas. Então imagina o estresse que é para ele. É uma situação que o cuidador ele é uma pessoa que sofre um nível de estresse muito alto. Eu tinha um colega lá na Irlanda que estudou no doutorado dele o nível de cortisol nos cuidadores. E o nível de cortisol dos cuidadores é enorme. É um hormônio de resposta ao estresse. Não só o estresse que é isso tanto cuidadores, familiares, os dois estão acometidos pelo estresse, a necessidade que a gente tem no trabalho de dar acolhimento aos cuidadores, sejam os profissionais, sejam os familiares. Isso é uma coisa que eu tenho como prioridade no meu trabalho, é acolher os cuidadores, né? Então, a gente tem, tanto, como eu falei, os profissionais e os familiares. Então, assim, eu acho que isso leva ao aumento da tensão dentro de casa e, gente, a pessoa, quando ela preserva a terra, final de sua vida é a identificação de emoções, as emoções cerebral mostrando isso. E mesmo em momentos que a pessoa já está muito avançada no quadro demencial, ela ainda consegue identificar emoções. Então, a ansiedade das pessoas à volta daquela pessoa, ela contribui para a ansiedade daquela pessoa, mesmo se ela não tiver em conexão com a tragédia que está acontecendo. Então, assim, é muito importante a gente cuidar da ansiedade. Tá? É muito importante a gente cuidar da depressão. Pessoas em quadros iniciais, você falou quadros iniciais de Alzheimer, muito complicado, porque muitas vezes a depressão, a gente não sabe se a depressão causa doença de Alzheimer ou se o início da doença de Alzheimer causa depressão. Mas a gente sabe que há uma associação enorme entre depressão e doença de Alzheimer. A gente tem colegas lá da Bioquímica Médica que estudam isso, né, lá no laboratório do professor Sérgio Ferreira, inclusive. E isso só destaca que essas pessoas elas vão estar agora se deparando com depressão e muitas vezes elas podem vir a ter até ideias deliroides, quer dizer, a se preocupar excessivamente com algumas coisas que não deveriam, etc. Tá? Então, assim, essas pessoas têm que ser cuidadas de uma forma muito atenta e vigorosa, né? Porque imagina, uma pessoa dentro de casa que está esquecendo das coisas e ao mesmo tempo está se preocupando, está com delírios de que o marido está traindo ela, enfim, esse tipo de situação pode acontecer, ela não é rara de acontecer, tá? E ao mesmo tempo ela é um desastre para a família, né? Porque as pessoas estão tendo que lidar com aquilo dentro de um confinamento, enfim. Então, e tem esse outro lado do confinamento, que eu acho que é um lado muito importante, né? O lado que a gente deve destacar sempre, que é o lado da privação sensorial. Né? Se eu estou dentro de casa, eu estou sendo privado das informações do mundo, né? do que é diferente, etc. Então, a pessoa que está desenvolvendo um quadro desses, ela muitas vezes, essa privação sensorial pode, como é para todos nós, mas talvez para ela seja mais crítico no sentido de ser um acelerador das dificuldades, do desenvolvimento das dificuldades cognitivas, entende? Então, assim, essa privação sensorial, ela é desafiadora e muitas vezes ela contribui para a ansiedade do paciente. O paciente fica mais ansioso porque ele tá ali, não pode mais dar aquela caminhada que ele fazia, etc. E aí entra um papel fundamental seu, né, Renato, da sua equipe, de quem trabalha na área de fisioterapia e na área de educação física, que é oferecer atividade, pelo menos física, para as pessoas. Lógico que a pessoa que mora numa casa, às vezes tem um jardim que ela pode caminhar, etc. Mas muitas pessoas estão em apartamentos, são confinados aí. E aí entra o desafio da telemedicina também.
para que a gente consiga oferecer atividade física para essas pessoas, né? Eu vejo assim, a minha mãe mesmo, que está, né, você conhece minha mãe, né, Querida. forma um carinho por você, ela está praticando essa bicicleta ergométrica lá de 20 minutos por dia. Eu vejo quão bem faz isso para ela, assim, né? Uhum. Anos, ter essa possibilidade. Outras pessoas não têm, vão precisar de uma assistência maior de uma equipe de fisioterapia, mas é importante a gente destacar aqui que, como você mesmo colocou mais cedo, vocês estão disponíveis, pode ser feito tanto atendimento pessoal quanto atendimento remoto. Eu acho que a gente tem que estar usando, como a gente estava falando mais cedo hoje, usar as ferramentas, usar o que a gente disponível para que a gente possa ter bem-estar, e isso inclui as pessoas que estão conosco, né? Não adianta a gente achar que a pessoa que está comigo ela vai ficar sofrendo, não vai estar bem e eu vou ficar bem. Isso não vai acontecer, gente. Se tem uma pessoa sofrendo perto de você, busque ajuda, ofereça ajuda para ela e, eventualmente, busque ajuda para ela. Tá? Não deixem as pessoas ficarem em parafusos fora de si, fora de controle, fora de seus centros. Porque isso vai afetar elas, obviamente, mas vai afetar todo mundo à sua volta. Então, acho que é muito importante que a gente busque cuidado, busque atenção para todo mundo. E nesse momento, então, que estão todos juntos, né, a gente já tem até todos os desafios emocionais, etc., associados. Então, acho que a gente está falando aqui de promoção de saúde e de buscar ajuda. Eu acho que isso faz muito. Falo, quem busca ajuda vai ter um ganho de qualidade de vida, vai ter uma melhora. Quem não busca ajuda, quem fica batendo o pé que não precisa de ajuda, aí fica à mercê da sorte. Aí a gente só pode desejar boa sorte. Mas acho que quem busca ajuda, a gente pode perceber que para todo, falando do cuidado, voltando à questão do Alzheimer, então, muitas vezes o cuidador tem que buscar ajuda, ele tem que fazer uma terapia, porque muitas vezes ele vai começar a tomar remédio para dormir, entende? Porque já não está conseguindo lidar com aquele estresse, e aí você tem uma situação onde a pessoa que está cuidando já está ensiada emocionalmente. Então, a gente realmente tem que pensar muito de uma forma muito global. E é a grande mensagem, cuidarmos uns aos outros, né? Oferecermos suporte. Ô, Rogério, você falou da fisioterapia, das doenças psiquiátricas, e não só no Alzheimer, em diversas outras doenças mentais, a atividade física, o exercício, a redução das outras comorbidades físicas, como dores. Um paciente já com uma disfunção mental, quando esse paciente apresenta um quadro de dor, seja ele qual for, ele acaba, de novo, exagerando, catastrofizando, essa dor fica muito maior do que é, porque a gente sabe que quem processa a dor é o cérebro, e o fisioterapeuta ele tem um papel, como você bem disse, de não cuidar só da pessoa que vem o procurar, mas do grupo. De novo, a gente está olhando o paciente não mais como a CID, uma classificação de doença, mas a CIF, uma classificação de funcional. E a gente tem que ver o quão funcional está essa família por causa de um membro. Geralmente é o membro mais importante, ou é a matriarca, ou é o patriarca da família. E uma ferramenta que eu trabalho com você e fora é a gamificação. É usar o sistema remoto de gamificação para ativar o sistema recompensa do cérebro. Isso tem me trazido muito adianto, porque o paciente tem o homework, o paciente tem o autodesafio, o paciente tem níveis de games que ele pode entrar. Fala um pouquinho do Brain. A gente teve, como eu falei anteriormente, né, eu tive essa experiência lá na Universidade da Califórnia, em São Francisco, onde a gente entrou em contato com pessoas que foram os pioneiros do estudo da neuroplasticidade, como o nosso cérebro se modifica e pode se melhorar seu funcionamento, dependendo de como ele é estimulado. E isso, obviamente, passou a envolver, né, como você falou, a questão da gamificação, de usar os games, usar as plataformas digitais como forma da gente estimular o nosso cérebro de forma bem eficiente, bem precisa, tornando o funcionamento cerebral melhor. E o objetivo é, como você falou, funcionalidade. O objetivo é que eu consiga viver melhor a partir do momento que eu consigo memorizar melhor as coisas, consigo me lembrar mais as coisas, consigo ficar
mais atento ao que me interessa. Então, assim, os exercícios para o cérebro, eles têm esse rápida, mais precisa, com mais acuidade nas suas respostas, né? E o que a gente tem observado, essa plataforma ela pode ser entrar tanto no computador, no tablet, e ela acessa, estão nos navegadores da internet, dos exercícios desenvolver as suas capacidades cerebrais. Então, funciona como se fosse uma fisioterapia do cérebro mesmo, né? Um exercício intensivamente você vai azeitando a sua máquina cerebral e tornando essa máquina mais eficiente. Já tem vários resultados na literatura, já há mais de 10 anos que isso vem sendo estudado nos Estados Unidos e em torno do mundo, mostrando que as pessoas podem se beneficiar no sentido de se manterem mais dependentes, mais funcionais, a partir da prática desses exercícios. E tem, inclusive, resultados mostrando que as pessoas que praticaram esses exercícios tiveram menos doença de Alzheimer, menos demências 10 anos após, mostrando um efeito protetor em relação à possibilidade da gente desenvolver um quadro de doença de Alzheimer. A gente sabe que esses exercícios, eles, para algumas pessoas, eles são mais difíceis de serem praticados sozinhos, porque você tem que interagir com o computador, e por mais que a interface seja feita de forma bem simples, bem direta, etc., muitas vezes a pessoa, quando você está falando uma interessante, tem uma pessoa ao lado ajudando, orientando um pouco para que essa pessoa possa ter mais conforto ali na hora de praticar os exercícios. A gente está nesse momento até desenvolvendo agora essa questão mais de dar apoio remoto às pessoas que estão praticando os exercícios online. Então, isso é uma coisa que, como eu tinha falado daquele grant que a gente vai estar em vias de receber, vai ser para a gente desenvolver cada vez mais ferramentas e know-how, como darmos todo o suporte para que as pessoas possam usar essas ferramentas. Mais pessoas têm procurado a plataforma, mais pessoas têm treinado, talvez pela maior disponibilidade do tempo. E a gente acha que vai ser importante oferecer o melhor suporte possível para que isso consiga ser realizado por mais pessoas, né? O acesso ficar mais... Que bom. A Sandra está dizendo aí, Sandra deve ser sua paciente. Eu acho que assim, isso é muito importante, né? E isso eu tenho visto dos dois lados. Acho que a questão da técnica do digital, acho que é super interessante, e dos exercícios físicos, muitas treinando juntas, né? Mãe e filho, mãe e filha, enfim, eu com minha esposa, a gente treina junto. Então as pessoas também estão fazendo atividades físicas juntas. E eu acho que é uma forma ótima de você ter um momento com a outra pessoa ali. De estimular o outro. Então, acho que eu acho que nesse momento que a gente está vivendo é uma oportunidade da gente se concentrar, da gente gastar tempo com o que realmente nos é caro, né? Que são as pessoas que estão à nossa volta, são as pessoas mais importantes aí. E cuidar da nossa saúde, porque lógico que tem os desafios das pessoas que estão confinadas em lugares com pouco espaço, né? E, por outro lado, o fato da gente estar sendo bombardeado por notícias difíceis e uma realidade muito difícil faz com que a gente fique mais suscetível à ansiedade. Então, é muito importante que eu cuide de mim, mas também eu fique atento a quem está à volta de mim para que eu possa oferecer ajuda se eu perceber. Eu acho que isso é um ponto que eu tenho destacado e visto muitas pessoas fazendo isso, e ao mesmo tempo nos dá mais otimismo assim, em relação a qual vai ser o impacto dessa pandemia na nossa sociedade. Rogério, estamos chegando no fim da nossa live. Infelizmente, papo bom é assim, passa rápido. E aqui em casa, sou eu e a minha esposa só. A gente tem se ressignificado cada vez mais, mas existem alguns lares que está cheio de gente. E quanto mais gente, mais diferentes são os pensamentos, e isso gera mais conflito. Como está nos 2 minutos finais agora da live, apareceu aqui para mim. Como fazer para a gente conseguir um tripé aí, que você possa dar 3 dicas para conviver sem pirar nessa quarentena?
Tá, três dicas. A primeira dica, né, uma coisa que a doutora Celina sempre fala, é